Olá, amigos que acompanham nossas atividades ao longo do tempo, especialmente aqueles que se interessam pelas minhas produções de vídeo. Nós estamos hoje iniciando um novo tempo na minha produção intelectual e, portanto, também um novo tempo na questão dos vídeos que vão ao ar a partir desta semana. Então, eu gostaria de comunicar a vocês que recentemente eu assisti um programa sobre atividades intelectuais, sobre conhecimentos, sobre os grandes pensadores, sobre os grandes cientistas, sobre, enfim, aqueles que de fato orientam a vida nesse planeta. Porque quem orienta a vida nesse planeta não é um dono do poder de um Estado, não é o dono do poder de uma nação, ou aquele que se acha que é o poderoso, e sim quem de fato semeia ideias. Os canhões se calam, mas as vozes continuam ecoando pelos espaços. As ideias não se apagam. As ideias são eternas. Então, eu quero dizer a vocês que, acompanhando um programa de painel no canal 40 na nossa TV, da Rede Globo, eu acompanhei um debate entre 4 intelectuais falando sobre a questão das ideias que permanecem na história do planeta, dos conhecimentos que se alastram, enfim, de toda a base. Então eu disse, pera lá. Então eu tinha uma sugestão de que eu devia fazer vídeos curtos, porque a maioria das pessoas não ficam escutando um vídeo mais que 3, 4 minutos. Mas agora eu tenho o retorno dos meus ouvintes, das pessoas que acompanham meus vídeos, e perguntei para algumas pessoas, não fiz uma grande pesquisa, fiz apenas uma enquete, e eu disse, não, nós gostamos dos seus vídeos quando eles são mais completos. Até gostei da palavra completo. Quando o senhor aprofunda mais os conhecimentos, especialmente tem uma conotação prática. Mas também dá a fundamentação teórica, dá o porquê daquela atividade prática. Então, por exemplo, teve uma pessoa que me falou que ele já leu muitos livros na área do pensamento positivo, mas que ele se surpreendeu quando ele leu o Liberte Seu Poder Extra, porque ele diz que o Grisa é diferente, porque o Grisa explica por quê. Por que repetir palavras? Por que repetir imagens? Por que cultivar a mente com tais informações? Então, ele gostou muito do fato de que eu explico por que fazer assim. Então eu decidi que realmente, de agora em diante, na minha produção intelectual, eu não vou me preocupar, nem mesmo me ocupar com ideias passageiras, ou com aquilo que dizem, mas agora é uma questão de marketing. Eu digo, marketing, maior marketing do que fez Jesus de Nazaré, até hoje ninguém fez. Por quê? Surgiram vários grupos da doutrina de Jesus de Nazaré, que hoje são chamadas as igrejas cristãs, ou as igrejas evangélicas, desde a igreja católica até a última igreja que recebeu uma placa lá na esquina. Mas são ideias que vêm da doutrina de Jesus de Nazaré. Uma doutrina que já está para completar 2000 anos.
podemos dizer que está completando, porque a doutrina de Jesus de Nazaré foi semeada após a ressurreição dele. Então, que é considerada que teria ocorrido lá pelo ano 30, 33 da nossa era, da era cristã. Então, podemos dizer que estamos completando 2000 anos, e eu costumo dizer que quando eu leio os evangelhos, quando estudo as palavras de Jesus de Nazaré, eu vejo que realmente poucos, muito poucos, pouquíssimos, chegaram a entender até agora sequer 5 ou 10% da doutrina de Jesus de Nazaré. Então, o que sou eu para querer que todo mundo fique sabendo do sistema Grisa, dos nossos ensinamentos, de uma hora para outra? Não. Quem pensa de forma mais profunda ou mais qualificada, não se ocupa e muito menos se preocupa com assuntos passageiros, com as tais das aparências. E sim, ocupa-se com as essências, com aquilo que é permanente. Então eu costumo dizer que o equilíbrio do universo deve-se a uma lei. A lei da gravidade. Sem a lei da gravidade, o sistema solar não existiria. Não existiriam as constelações e nem as galáxias. Porque tudo está coordenado, organizado, conduzido pela lei da gravidade. E sem ela, como já disse numa ocasião, o universo viraria uma paçoca. Uma mistura que ele não sabe nem do que. Mas não teria uma coisa organizada, funcionando, se movimentando de forma equilibrada, organizada, harmoniosa e assim por diante. Então, o que nós precisamos perceber é que o que interessa para o treinamento do ser humano, para o desenvolvimento do ser humano, é que haja disciplina. Que realmente as pessoas aprendam a ver as coisas organizadas e conduzi-las com disciplina. Mas exatamente a essência do universo. O universo é regido por uma disciplina que podemos dizer até eterna ou permanente. E não por algo de opinião passageira, de qualquer coisa. Não é uma aparência apenas que interessa. Interessa, de fato, a essência. Aquilo que é constante. E o equilíbrio do universo é que se reflete no equilíbrio da mente humana, que se reflete no equilíbrio das atividades humanas, e que vai, de fato, fazer com que esses fatos, esses conhecimentos, essas ações, esses eventos, de fato, conduzam para um resultado benéfico, ou muitos resultados benéficos para os seres humanos, para o planeta chamado Gaia, para todas as vidas que existem neste planeta. Porque Gaia é exatamente a síntese dos seres vivos do planeta, que seriam a conjugação da ecologia. Eco significa casa. E a casa dos seres vivos no sistema solar é do planeta Terra, que nós conhecemos até agora. Não sei se um dia vamos conhecer mais lugares ou mais ambientes em que o equilíbrio da vida ocorra, como ocorre no planeta Terra.
Mas o que acontece? O ser vivo do planeta, que é considerado o elemento, o ser vivo mais inteligente, é o ser humano. Mas o ser humano, por ter falhado em alguns aspectos na questão da disciplina, na sua relação com o planeta, que é o ser humano que fica apavorado, assustado, com medo que venha a faltar, ajunta e não sabe por que está juntando tanto. Então, para juntar mais bens necessários àquilo que parece ser essencial à sua sobrevivência, ele empilha. Eu lembro sempre de quando eu viajava lá por o interior e passava perto de uma serraria, era a indústria mais famosa da região, eu observava aquelas pilhas e pilhas de tábuas, de pranchões, aqueles conjuntos de toras estocadas próximos da serraria, que depois iriam passar aquelas toras de madeira pela serra fita, que ia transformar aquelas toras em tábuas. E essas tábuas depois seriam transportadas para fazer casas, fazer outras construções, inclusive pocilgas para os porcos. Então, mas o que me impressionava era aquelas pilhas enormes de tábuas. Quando um dia eu passava por uma dessas serranias, eu vi 2 caminhões encostados, carregando, e vi os peões, os operários, carregando os caminhões com tábuas. E eu fiquei observando. E como eu sempre fui curioso, cheguei perto de um senhor que estava ali, observando também. Eu disse: o que fazem com isso aí? Ele disse: essas são as tábuas que vão ser levadas lá para Joaçaba, para lá na estrada de ferro, embarcar no trem essas tábuas para serem transportadas para Porto Alegre ou para São Paulo. Disse: nossa, eu na época não tinha nem noção direito o que era Porto Alegre ou São Paulo. Mas ele disse: é por isso que estão produzindo tanta tábua, para vender. Então, o que nós podemos observar hoje? Que o ser humano continua sendo um gafanhoto. Que como o gafanhoto devora florestas, devora folhas, devora árvores, devora plantações, para sobreviver. O gafanhoto é conduzido apenas pelo cérebro reptiliano, pelo cérebro que só sabe pensar em garantir a sobrevivência, comer e também garantir a sobrevivência da sua espécie. Como disse alguém, o cérebro reptiliano só sabe comer e transar. Eu estranhei na hora que a pessoa falou isso, mas depois pensando bem, sim, porque na verdade essa palavra relativa a sexo é porque o sexo foi feito para dar continuidade à sobrevivência das espécies, multiplicar os indivíduos de cada espécie e comer, porque sem alimentar-se o indivíduo, o ser vivo, não sobrevive. Então é preciso garantir a sobrevivência do indivíduo e do grupo, da espécie. E então eu digo, quando o ser humano se deixa levar apenas por esses 2 impulsos, de garantir a sua própria sobrevivência e garantir a sobrevivência da sua família, da sua empresa, da sua comunidade, ele fica muito restrito.
ele acaba, parece que, funcionando só pelo comando do cérebro reptiliano. Não tem a capacidade de imaginar com mais clareza, mais amplitude, e poder ter uma criatividade maior, ter perspectivas de planejamento mais amplas, e assim por diante. Mas também, o ser humano não usa o córtex cerebral, não usa a parte da lei que rege o cérebro humano como um cérebro que tem a capacidade de desenvolver a racionalidade, a capacidade de raciocinar, de pensar, de avaliar, de questionar sobre o que se faz e o que se pretende alcançar com o que se faz. Nós precisamos fazer com que o ser humano perceba além da ponta do nariz, além das necessidades imediatas, além das aparências. O ser humano tem que perceber que, para perceber esse equilíbrio maior da realidade do sistema solar, e especialmente do nosso planeta, de Gaia como ser vivo, o planeta como ser vivo, é preciso perceber a relação entre os diferentes elementos que integram essas questões. Então, podemos afirmar claramente que o ser humano precisa perceber que até uma palavra que está presente, uma fala, uma mensagem que está presente em praticamente todos os livros sagrados das grandes religiões, das religiões mais que se fundamentam em escritos maiores, é que o ser humano precisa aprender a que aquela ordem que está nos livros sagrados, ide, multiplicai-vos e povoai a terra, ide, dominai a terra, esse tempo já acabou. Esse tempo já foi superado. Hoje já temos seres humanos, pessoas demais no planeta. Se fossem pessoas de fato, seria legal. Mas, na verdade, nós temos seres humanos vivendo como gafanhotos, mais conduzidos pelo cérebro reptiliano do que pelo córtex cerebral, pelo hemisfério direito e esquerdo do cérebro, para organizar a vida e poder perceber, como eu já falei aqui outra vez, que o planeta Terra já foi comparado a uma nave espacial, como naquele artigo que estava lá na revista Problemas Brasileiros, quando dizia, tinha lá o globo terrestre bem desenhado e colorido, e acima tinha a manchete: salvemos a nossa nave. Então é preciso que o ser humano tome consciência de que ele é limitado e está dentro de um mundo limitado, que o planeta Terra não é inesgotável. E para falar de algo mais atual, nós temos aí a percepção de que estamos indo para os extremos. E nos extremos não está o equilíbrio. O equilíbrio está no meio. Os extremos são maus, diz Aristóteles. O equilíbrio está no centro. Então nós precisamos perceber que podemos sim colaborar com o planeta. E precisamos colaborar. Então, reduzir o efeito estufa, reduzir
as contribuições para o aquecimento da Terra é levar para o equilíbrio. Mas primeiro temos que equilibrar a nossa cabeça. Primeiro temos que equilibrar o nosso pensar. E não ficar sendo levados por momentos passageiros, por mais nobres que às vezes pareçam ser, e por mais interessantes que às vezes pareçam ser, e por mais chamativos que sejam à primeira vista. Podemos sim perceber que o ser humano agora vive a época não mais a época do ide e multiplicai-vos, e sim a época de ide qualificai-vos, qualificar os seres humanos, tanto nas relações humanas, quanto nas relações com os seres vivos, como animais, mas também as plantas. Nós podemos dar nossa contribuição significativa para permitir que haja um equilíbrio maior no planeta Terra entre os diferentes habitantes do planeta, e que essa nave precisa ser salva para salvar todos os seres vivos que habitam o planeta. E para isso é necessário qualificar a vida humana. Como eu costumo dizer para as pessoas que me procuram, eu não tenho paciência para ter paciente. Eu apenas aceito sócios em qualidade de vida, pessoas que topem buscar qualificar a sua vida a partir das orientações que eu posso lhe dar. Mas também que nós podemos somar a experiência de quem nos procura com os conhecimentos de quem está aí para orientar e com as suas próprias experiências. Então, por que uma experiência é tão importante? Porque só a partir de uma experiência surge um resultado. Então, vamos buscar o resultado da paz, da harmonia, da felicidade, a partir do equilíbrio dos seres humanos entre si e do equilíbrio de todas as relações deste planeta. Muito obrigado.